Alô pessoal, boa noite, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, eu quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso ministério e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, uma palavra que eu tenho certeza que vai desabrochar em você nessa noite a presença de Deus, uma palavra que vai trazer para o teu coração motivação espiritual, para que você se motive espiritualmente, para que você sinta a presença de Deus nessa noite. Uma palavra da parte de Deus poderosa para a tua vida. Eu gostaria de abrir a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo número 3, a partir do versículo de número 7 em diante. A palavra de Deus ela diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os que da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei para que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. A palavra de Deus ela foi lida aqui neste momento. E eu gostaria que você que está escutando esse vídeo agora, escutando essa mensagem, eu gostaria que você gravasse simplesmente essa frase aqui, grifa ela aí, e taxa ela aí, só para você ver essa palavra muito importante que diz assim: e te guardarei da hora da tentação. A Bíblia Sagrada ela vai dizer que as 7 igrejas da Ásia, que estava na Ásia, que o Senhor Jesus ele mandou que João levasse uma mensagem a essas 7 igrejas. E uma das 7 igrejas, a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, essa igreja ela me chama bastante atenção. Essa igreja é uma igreja que ela se destacou entre as demais igrejas. Houve um destaque nela sobre as demais igrejas. Aí você pergunta, pastor, mas por que houve esse destaque? O que aconteceu que ela se destacou das demais igrejas? Ela se destacou das demais igrejas, irmão, simplesmente por um motivo: pela sua vida, pela sua postura, pela forma que ela estava diante de Deus, como ela se portava diante de Deus. Então ela se destacou entre as demais. Das 7 igrejas, todas elas, o Senhor, ele traz um elogio para elas e traz também uma reprovação. De todas as 7 igrejas, umas delas também, é uma igreja também que o Senhor também não reclama dela, mas o Senhor também não elogia. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja completamente diferente dessas demais igrejas. O nome Filadélfia, por seu nome, ela já fala dela por si próprio. O nome Filadélfia ela vem de fiel, amor fraterno, porque a palavra Filadélfia no grego fala filos, que é amor. Adelfo fala de irmão, então significa amor de irmão, amor fraterno. Então o seu nome já está falando a respeito dela, da característica dessa igreja. Mas o que faz com que essa igreja ela tenha uma qualidade não é simplesmente o nome que ela tem, mas a postura de como ela se coloca diante de Deus. Então aqui eu encontro João, ele trazendo uma palavra ao anjo dessa igreja. E João começa dizendo, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: que isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre.
Então eu encontro aqui, em primeiro lugar, eu encontro aqui o João ele falando a respeito da característica de quem lhe enviou. Ele está falando da pessoa a quem mandou que ele escrevesse, que ele levasse essa palavra. Ele está dizendo aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então ele está falando de respeito à pessoa do Senhor Jesus. Ele está falando a respeito daquele que tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor prometeu a Davi que o reino de Davi seria um reino eterno. E quem cumpriria esse reino? O Senhor Jesus. Por isso que a palavra está dizendo aqui que ele tem a chave de Davi. Por isso que está dizendo que ele tem a chave de Davi, que ele tem poder para abrir e tem poder para fechar. A porta que ele abre, ninguém tem poder de fechar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando ele diz que ele é aquele que abre e ninguém fecha, isso significa dizer, queridos, que uma vez, quando você reconheceu Cristo, quando Cristo, ele te chamou, quando você reconheceu ele, que você ganhou a salvação da graça dada por ele para a tua vida, naquele momento ele estava abrindo essa porta em você. Uma vez que você ganha a salvação de Cristo na tua vida, uma vez que você é selado pela essa salvação, nunca mais ninguém tem poder de te tirar essa salvação. Você é uma porta que ele abre, ele abriu, ele te deu essa salvação, ninguém tem o poder de tirar isso de você. Ele abriu, está aberto, ninguém tem poder de fechar, ninguém tem o poder de tirar. Na realidade, amados, nem você mesmo, nem eu mesmo tenho capacidade de tirar essa salvação que ele me deu. Por isso que a palavra está dizendo que ele é aquele que abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, também ninguém abre. Isso significa que ele deu a salvação, ele abriu a porta, te dando a salvação. Quando ele te dá a salvação, agora ele também fecha a porta, ele está selando essa salvação. Ninguém mais pode tomar essa salvação. Ninguém mais. Nem você mesmo pode tirar de você mais essa salvação que ele te deu. Por quê? Porque foi ele que te deu, ele te selou. Ele te escolheu, você é o escolhido dele, você é um presente dele. Você é dele. Então ele está dizendo que se a porta que ele abriu, que é a salvação da tua vida, ninguém pode mais tomar a salvação de você. O versículo número 8, a palavra de Deus diz assim: eu sei as tuas obras. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia? Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia que ele conhece ela, que ele conhece a sua vida, que ele conhece a tua vida espiritual, conhece a tua mentalidade, conhece a tua postura, conhece a forma de como ela se porta diante dele. Ele está dizendo, eis que eu te conheço, conhecer a obra, está dizendo que conhece a vida dela, conhece que a igreja que ele estava se referindo, ele conhecia Filadélfia, ele sabia da postura do povo de Filadélfia. Eu quero dizer nessa noite, querido, que Deus ele te conhece. Deus te conhece, Deus sabe a tua estrutura, Deus sabe como é a tua vida, Deus sabe como é o teu pensamento, Deus sabe qual é a forma como você se coloca diante dele. Deus te conhece, Deus sabe o teu pensamento, Deus sabe como você trata com a sua obra. Então, por mais que você venha dizer uma coisa para alguém, ou falar para passar uma imagem para uma pessoa, por mais que a gente tentamos com uma autoimagem, tentando provar alguma coisa para alguém, mas diante de Deus, nós não provamos para Deus alguma coisa através da nossa autoimagem, mas nós provamos para Deus quem nós somos com a nossa vida, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o que está em nós, Deus olha a nossa postura diante dele, como você está fazendo para ele. Essa era a diferença que o Senhor Jesus olhou para Filadélfia e viu da demais igreja. Por quê? Porque quando ele olhava para as outras igrejas, para as demais igrejas dali da Ásia Menor, das 7 igrejas, nós vimos que ali ele traz uma reprovação. E essa reprovação, querido, também não é uma reprovação para a morte. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando chama a atenção de alguém, ele não chama atenção para matar alguém, ele chama atenção para que haja uma reconciliação. O prazer do Senhor não é destruir, o prazer do Senhor não é deslacerar com vida, matar vida.
reprovar a ponto de aniquilar vida, aniquilar a igreja. Não, não é isso, ele não nos chamou para isso. Então, eu quero dizer nessa noite que até a reprovação do Senhor, algumas circunstâncias das nossas vidas, é a aprovação de Deus por amor a nós. A igreja de Filadélfia se manteve fiel. Essa igreja, ela teve uma aprovação do Senhor. Mas deixa eu ler o restante do versículo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que com a chave que ele é autoridade, ele abriu essa porta está aberta. Ele está dizendo que, olha, Filadélfia, eu abri uma porta para vocês. Vocês é uma porta que eu abri. E se eu abrir essa porta diante de vocês, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar mais essa porta, eu abri diante de vocês. Aí ele continua o versículo dizendo assim: eis que eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti abri uma porta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem, queridos, olha que palavra poderosa. Quando o Senhor Jesus ele estava olhando para a igreja de Filadélfia, ele não estava vendo ali, amado, uma igreja 100%, ou está vendo uma igreja Santa Roma, super crente. Não. Ele estava vendo o quê? Ele estava vendo uma igreja que tinha suas fragilidades, uma igreja que era dependente também dele. Ele estava vendo uma igreja que não tinha uma resistência simplesmente na força humana, na potência dos seus braços. Não. Ela era limitada também diante dos problemas. Ela sofria a pressão dos problemas. Mas o que chamou a atenção do Senhor, amado, é que mesmo ela com toda limitação, uma coisa que chamou a atenção do Senhor foi que ela era fiel, que ela permaneceu fiel, que ela não negou o nome do Senhor, ainda que tudo era o contrário, aquilo que ela esperava, aquilo que ela desejava. Talvez ela queria romper tudo, mas as limitações, a força dela não tinha capacidade de romper sozinha. Então Deus viu que era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja resistente porque ela era fiel. Deus está procurando, não é super crente. O Senhor não está procurando santarrão. Deus está procurando crente fiel. O que o Senhor está procurando é crente que confia na sua palavra. Crente que confia nele. Crente que olha para dentro de si e vê a sua fragilidade, vê a tua dependência e confia nele. É isso que ele está procurando. Ele está procurando pessoas que realmente se colocam diante dele com fidelidade, não é pelas forças que tem. Nós estamos enfrentando, amado, nesse momento da nossa vida, nesse dia, nessa semana, nesse ano de 2020, esse caos que nós estamos vivendo aí, esse vírus chamado coronavírus, que está aí trazendo um caos, trazendo um transtorno. E o que me chamou a atenção, amado, eu fiquei um pouco meio que alarmado, comentando até com a minha esposa. Eu fiquei assim analisando que o crente, amado, não era para estar tão assustado, está tão pasmado do jeito que está. O crente está em pânico. Enquanto na realidade nós como crente, amado, nós não podemos estar em pânico. Por quê, pastor? Sabe por quê, querido? Porque você foi chamado. Você tem um Deus, você tem uma salvação, você tem alguém por trás de você, você tem alguém que está ao teu lado. Mas sabe o que está acontecendo, querido? Sabe o que está acontecendo? E isso tem chamado bastante a minha atenção. E isso vai nos amadurecer. Isso vai nos fortificar, porque nós vamos entender de fato. Nós vamos entender de fato que tipo de igreja que nós somos. Que tipo de Deus que nós estamos confiando. Aí talvez alguém chega para mim e diz assim: pastor, mas a situação é séria. Quem está dizendo que não é séria, querido? É séria a situação, porém nós somos servos de Deus. O crente não pode ser, nós como crente, nós como servo de Deus, não podemos ser o profeta do caos, nós não podemos ser o profeta da tristeza. Nós temos que ter uma palavra de esperança, nós temos que ter uma palavra de vitória para aquele que precisa, para aquele que necessita nesse momento.
Não é tempo de nós ficarmos pelo canto, murmurando, reclamando, lamuriando, se escondendo. Não, é tempo de nós se fortificar e estar de pé. Pastor, mas a minha força não é tão grande. Mas Deus não está procurando força em você. Deus está procurando fidelidade e confiança nele. É isso que Ele quer de você. E esse momento é o momento que nós devemos confiar no Senhor. Você já foi selado pela salvação do Senhor. Está dizendo a palavra de Deus que Ele já te selou e ninguém toma essa salvação de você. Você já foi selado por Ele, Ele abriu uma porta através da tua vida. Essa porta que Ele abriu através de você é para você romper qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de cilada, qualquer tipo de momento mais terrível que ele seja. Essa igreja de Filadélfia aqui, ela estava enfrentando também crises. Essa igreja de Filadélfia aqui também estava enfrentando também momentos difíceis. Ela enfrentou vários momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus Cristo aplaudiu ela pela sua atitude. Então o Senhor Jesus Cristo está procurando pessoas que realmente mantenham uma postura de fidelidade diante dele, de confiança nele, e pode ter certeza de uma coisa, querido, que a vitória certa ela vai chegar para a tua vida. Então diz aqui a palavra do Senhor, essa igreja mesmo ela tendo pouca força, mas ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Aí diz assim, versículo 9 diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Amado, esse versículo aqui diz sinagoga de Satanás, porque usa essa expressão. Em duas igrejas da Ásia Menor nós escutamos essa expressão sinagoga de Satanás. A Bíblia vai dizer, amado, quando houve lá no começo da igreja primitiva, quando houve a perseguição do evangelho, a Bíblia diz, amado, que espalhou-se, né, isso, o evangelho para todo quanto é canto, e alguns judeus também eram convertidos também ao Senhor e outros não. E naquela época nós sabemos que havia ali uma grande perseguição do povo de Roma, né, isso, o Império Romano, eles tinham autoridade de comandar, eles estavam debaixo da sua autoridade, eles tinham domínio sobre aquela área ali da Palestina. Então, a Bíblia diz que quando os cristãos, aquele que pregava a palavra, os cristãos que pregavam o nome do Senhor, eles também saíram de alguns lugares também, alguns judeus também saíram com eles, alguns que eram cristãos e outros que não eram cristãos. Então, essa união entre os judeus e o cristão amenizou também um pouco o sofrimento para os cristãos. Por quê? Porque os romanos, eles tinham também uma certa... eles também tinham um certo respeito pelos judeus. E esse um certo respeito que eles tinham pelos judeus, então impedia de que os romanos afrontassem os judeus de uma forma grande, isso não viesse para cima do judeu com uma afronta grande, e os cristãos estando juntos foram aliviados. Então, o que os romanos estavam fazendo? Estavam equiparando o Deus que os judeus estavam pregando, que era a lei, e também ao Deus que os cristãos estavam pregando. Então estava colocando os dois na mesma medida. Até que o próprio judeu, quando viram que o próprio romano estava equiparando eles no mesmo patamar, na mesma pregação, na mesma religião, na mesma forma de pregação, os judeus não aceitaram essa circunstância, porque aquele judeu que não era cristão, o que eles estavam fazendo? Eles não aceitavam ser equiparado com aquele que pregava a palavra, porque ele não concordava com o evangelho, com a pregação do Cristo, do Messias, na manifestação do Messias. Ele já pregoava, eles mataram por causa disso. Por causa disso levaram Cristo para a cruz. Então eles não concordavam. Então o que eles fizeram? Eles começaram então a trabalhar contra os cristãos, que não era mais o romano. Agora o próprio judeu começaram a trabalhar contra os cristãos. Eles mesmo começaram a criar cilada para os cristãos, e eles mesmo começaram a criar situações contra os cristãos, para que os cristãos fossem perseguidos. Então, e lá na igreja, quando João ele escreve essas cartas à igreja aqui, nos anos, no ano 90, então, foi a época que foi escrito o Apocalipse. Então agora a palavra do Senhor vem através de João para aquela igreja de Filadélfia e para a igreja de Esmirna, não me falha a mente.
Então vem dizendo para ela assim, olha, esses judeus que estão perseguindo vocês são sinagoga de Satanás. Por quê? Porque não era que eles eram Satanás, mas a ação de como eles estavam fazendo, a perseguição daquilo que eles estavam fazendo contra o povo de Deus, era como se fosse uma ação de Satanás. Eles estavam fazendo a vontade de Satanás por causa das suas ações, por causa da perseguição que eles estavam fazendo. Então ali houve uma reprovação. Então aqui João estava dizendo, olha, esse povo que está aí no meio da igreja de Filadélfia, que está perseguindo o povo de Deus, que era uma das razões também da perseguição, que Filadélfia tinha que resistir, manter-se fiel e não negar o nome do Senhor, foi resistir esses judeus aqui que estavam perseguindo eles, que também foi considerado como uma seita religiosa. Por quê? Porque eles pregavam a respeito da lei, negligenciava o Cristo, aquele que pregava o Cristo, e criava cilada. Alguns pastores daquela época, mestres daquela época, que morreram. Tem uma das igrejas que o pastor morreu porque eles criaram uma situação e levaram aquele líder, no caso, à morte. Então, aqui nós encontramos, isso, o Apocalipse dizendo que eles consideravam esse povo judeu como sinagoga de Satanás. Os que dizem judeus não são, mas mentem. Mentem por quê? Porque não concordam de ser judeu, de pregar a palavra do Senhor, mas vai contra aquele que prega a verdade. Então vamos lá, diz assim: eis que eu farei que venham e adore prostrar aos teus pés e saiba que eu te amo. Amado, veja bem, tudo aquele que se levantar contra o servo do Senhor, tudo aquele que se levantar contra a igreja do Senhor, não vai se prostrar no sentido de adoração, adorar a igreja, mas vai ter que reconhecer o Deus que está na tua vida. Esse é o momento, amado, que nós estamos vivendo, onde tem muita sinagoga de Satanás. Existe muita sinagoga de Satanás. Não é que as pessoas estão possuídas pelo espírito maligno. Não é que o espírito maligno está ali. Não, amado, eu estou falando nas ações, da perseguição. Às vezes o próprio crente lutando contra o próprio crente, agindo contra o próprio crente. E toda ação contra a palavra, contra os servos do Senhor, são atitudes satânicas. Porque quem persegue o crente é Satanás, é ele que vem, ele é o inimigo, ele é o nosso adversário, que luta todos os instantes conosco. Incentiva a nossa carne, que é o desejo da nossa carne, a ir contra o nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós. E faz com que a nossa alma se renda a esse desejo, talvez a essa concupiscência, a essas iniquidades que vem contra nós. Isso muitas das vezes é incentivado por atitude até mesmo daquele que se diz crente. Então nós estamos vivendo um momento, amado, difícil, porém é um momento de vitória para crente fiel. Você é fiel, você foi chamado por Deus para ser um crente fiel. Então esse momento é um tempo de vitória. É um tempo de bênção para a tua vida. É um tempo de você ficar dentro de casa lamuriando, não. É um tempo de você levantar a cabeça, é um tempo de você cantar. Pastor, nós estamos vivendo o pior momento, pastor. Estamos vivendo um momento de crise, um momento de caos sobre a terra. Há uma nuvem, pastor. Há um momento, nós estamos vivendo, pastor, do cumprimento da palavra, pastor. Nós estamos vivendo o cavalo amarelo. O cavalo amarelo já está marchando. Amado, entenda uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Não tem nenhum tipo de cavalo amarelo ainda se manifestado. Tudo que está acontecendo é prenúncio. O cavalo amarelo, aquela ação daqueles 4 cavalos só vai se manifestar quando Cristo arrancar a igreja sobre a terra. Enquanto o Espírito de Deus estiver sobre as nossas vidas e Cristo não tiver arrancado a igreja da terra, nós estaremos, amado, guardados por Ele. Porque o momento mais difícil das nossas vidas você não vai passar. Como igreja você não vai passar, porque o Senhor vai te raptar antes. Ele vai te tirar antes. Ele vai te tirar antes. Então não é tempo de terror. Ah, pastor, mas é muito difícil. Até agora, não, querido, mantenha a sua postura. É tempo de você adorar o Senhor como Ele é. Nós temos que aprender, amado. Eu tenho analisado nesses períodos de quarentenas que nós estamos em nossa casa, com a nossa família. Eu tenho aprendido que nós temos que valorizar cada vez mais a nossa família, valorizar cada vez mais o nosso irmão, valorizar mais a nossa fé no Senhor, a nossa vida com Deus. Por quê? Porque nós vimos aí, amado, que as pessoas estão impotentes diante da circunstância. Dinheiro não resolve. A circunstância não vai resolver muito. As pessoas estão aterrorizadas. Mas esse momento é um momento de Deus, mano, provar que Ele é Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que em todas as circunstâncias da Bíblia, em todos os tempos bíblicos, todo momento de caos foi momento que Deus trouxe vitória para as nossas vidas.
Em todos os momentos difíceis, foi um momento de provação, foi um momento que Deus deu vitória, foi um momento de derramamento de poder. Pastor, mas nós não sofremos juntos. Você pode sofrer na carne, porém o seu psicológico, a tua vida espiritual está em Deus. Então você não tem direito, eu não tenho direito, querido, de ficar se abalando de qualquer maneira, porque existe um Deus na minha vida, um Deus que sustenta a minha alma, um Deus que sustenta a minha vida espiritual, o meu pensamento psicológico, o meu emocional, sustenta a minha família, sustenta a minha casa. É tempo de vitória. É tempo que Deus está te amadurecendo para um tempo novo, um tempo de vitória na tua vida. Porque todos os momentos bíblicos foi um momento que Deus aprovou. Deus aprovou. Do momento da circunstância difícil, Deus ele agiu com provisão. Deus agiu com provisão. Vocês podem olhar lá no Egito, você pode olhar no Egito, antes do povo sair antes do povo sair até mesmo sair da escravidão do Egito, passar pelo Mar Vermelho, e você viu essas pragas, você viu quando José também foi lançado também, saiu da casa do teu pai, foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo, depois lançado na prisão, e Deus exaltou ele naqueles momentos difíceis da vida dele. Daniel, no momento de crise também, onde todo estava aterrorizado também, Deus exaltou Daniel também, se tornou governador. E outros momentos difíceis da vida, todos eles foi para o nome do Senhor seja engrandecido. Então, esse é o momento que Deus vai te exaltar. Esse é o momento que a igreja brasileira, que a igreja mundial, no mundo inteiro, ela vai sair desse período, amado, com uma visão diferente, de uma forma diferente, entendendo uma coisa, amado. Deixa eu te dizer uma coisa, não discriminando. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Nós estamos, amado, simplesmente sendo um crente. Nós não podemos ser, mas às vezes nós somos crentes simplesmente religiosos. Um crente aonde nós só buscamos a Deus se estiver dentro de quatro paredes. Ou simplesmente se estiver mais de um regime, de uma instituição. Não, querido. Isso é importante. Isso é muito importante por causa da comunhão, de estarmos juntos e aprender a palavra do Senhor. Mas a igreja é você é a igreja. Se acabar os tempos, de roubar todos os templos, você não vai deixar de ser igreja por causa de você é igreja, dentro da tua casa, na tua família. Você é igreja, amado. Você é igreja na rua, você é igreja no trabalho, você é igreja na tua casa, você é igreja aonde quer que você venha andar. Deus está contigo. Aonde você buscar, Ele vai se manifestar o teu poder. Então esse tempo, amado, é um tempo de você fazer uma separação. Entender que você é mais importante do que qualquer outra coisa. Você é importante para o Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então deixa eu para me finalizar aqui essa palavra poderosa da parte de Deus para o teu coração. Eu quero ler esse último versículo aqui que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Amado, veja bem, olha o que a palavra está dizendo aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a igreja de Filadélfia guardou a palavra do Senhor. O que é guardar? Manter-se fiel. Manter guardando os princípios daquilo que Deus quer. A vitória da tua vida vai depender de como você está se colocando diante de Deus. Como você se porta diante de Deus. Pastor, eu tenho que ser 100% santo, eu tenho que ser o crentinho, eu tenho que ser aquele bambambam, eu tenho que ser... Não, amado, você não tem que ser, você tem que ser fiel à palavra, obedecer à palavra. A palavra, quando você obedece à palavra, a própria palavra, ela te transforma. É ela que te transforma. Não existe aquela questão, eu vou me transformar para que eu faça a vontade do Senhor. Não, faz a vontade do Senhor, que é a palavra de Deus, que o Senhor quem te transforma. Então ele está dizendo que a igreja de Filadélfia, porque ela foste fiel e guardaste a palavra do Senhor, então olha o que o Senhor está dizendo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Amado, nós passamos em nossas vidas um momento de tentação a todos os momentos. Eu quero aqui classificar 3 tipos de provação. 3 tipos de tentação que vem diante das nossas vidas o tempo todo. Existe aquela mais branda, existe aquela mais grave, mas todas elas, se você deixar, você cai diante dela e você se entrega e pode ser derrotado por ela. Olha o que a Bíblia vai dizer. 3 tipos de tentação. A primeira tentação é a tentação dos olhos. A Bíblia diz no livro de Mateus: se teus olhos te faz pecar, arranca-o. Não é arrancar literalmente, tá, querido? Só para você entender. Não é arrancar o olho, meter um negócio no olho e arrancar. Não é isso. Arrancar é você tirar do foco daquilo que você está sendo tentado.
para que você não caia. Então essa é a primeira tentação. A segunda tentação é a tentação da autoridade. Por quê? A autoridade, amado, ela também, nós somos tentados também, porque às vezes quando nós nos colocamos numa posição que nós achamos que nós somos, está podendo entender? Que nós achamos que somos, é a hora que nós caímos, porque na realidade a autoridade foi dada só a Jesus. Ele ganhou a autoridade nos céus e na terra. Onde está escrito isso? No Evangelho de João, quando Jesus chegou diante de Pilato, a Bíblia diz que Pilato falou para ele assim: olha rapaz, eu tenho autoridade de te condenar ou de te absolver. Aí Jesus virou para ele e falou assim: olha só, Pilato, nenhuma autoridade foi lhe dada se não viesse dos céus. Ou seja, se Deus não der autoridade, você não tem autoridade em si mesmo. Mas nós muitas vezes somos tentados a querer ter essa autoridade, achar que temos autoridade, e a autoridade vem do Senhor. Nós apenas temos que submeter a essa autoridade do nome de Jesus e nós sejamos vitoriosos. A terceira tentação é a tentação espiritual. É isso que ocorre, essas afrontas espirituais do mundo espiritual. É isso, a potestade satânica, muitas vezes que vem contra nós, as oferendas de Satanás, que Satanás é espírito, que vem contra nós. Nós encontramos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo número 4, quando Jesus ele estava no monte e o diabo apareceu para ele ali e falou para ele assim: olha, está vendo aí todos os reinos da terra? Está vendo tudo isso aí? Eu te darei tudo isso aí, simplesmente por uma coisa: você prostrar e me adorares. Aí o que Jesus fez? Mediante aquilo ali, tudo que estava acontecendo, a Bíblia vai dizer que Jesus o repreendeu. Jesus o repreendeu com toda a autoridade. Por quê? Porque ele, amado, ia sujeitar. Ah, pastor, se fosse eu, se fosse um homem, talvez cairia em tentação de ganhar tudo. Jesus rejeitou isso. Mas será que eu teria capacidade, talvez, de rejeitar isso, amado? A tentação veio para Jesus. Jesus deu uma demonstração que vai chegar para você também. As oferendas satânicas, daquilo que é espiritual, para que você se envaidece, para que mexa com o teu espiritual, que mexa com o teu emocional, que mexa com aquilo que você crê em Deus, as oferendas daquilo que não está na palavra, pode ter certeza que vai vir contra você. Mas pode ter certeza de uma coisa, amado: se você manter-se fiel a uma promessa da palavra de Deus, que eu quero frisar nessa noite para a tua vida, porque eu vou terminar agora, eu vou orar por você, eu vou terminar agora, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, no momento de tentação, se você for fiel, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar. Assim como o Senhor Jesus, assim como Deus foi com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo ali no monte, naquele deserto, e fez com que ele resistisse, Deus vai te livrar também. Ah, pastor, mas estou vivendo um momento, a coronavírus está aí. Deus vai te livrar também. Deus é fiel, amado. Por causa de quê? Porque você é fiel. Permanece fiel. Pastor, mas eu não estou vivendo do jeito que agrada o Senhor. Amado, nunca é tarde para nós nos colocar numa posição diante de Deus. É tempo de você se colocar diante de Deus. E se você se colocar agora, a presença de Deus vem sobre a tua vida, e a tua vida é transformada. O Senhor não está dizendo para você que você, aquilo que eu não fiz, pastor, então agora o Senhor não vai me rejeitar. Ele não vai te rejeitar. Ele está te escutando. Ele vai ser contigo. Aproveita esse momento. Abraça esse momento, amado. Não é momento de caos, é um momento de alarde no mundo inteiro. É um momento que a mídia está bombando em cima.